Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Então aqui mais um dos vídeos relacionados ao vestibular da Universidade Federal do Paraná, que deve acontecer agora, pelo que está previsto, somente agora no ano que vem, né? E uma das questões de filosofia que devem cair está relacionada à filósofa judia Hannah Arendt, que é uma pensadora contemporânea, e mais especificamente sobre um texto dela chamado A Condição Humana. Então, na primeira fase vai cair uma questão de múltipla escolha sobre ela, e na segunda fase, com certeza, vai cair algumas questões dissertativas sobre esse texto em específico, tá? Então, para você entender um pouquinho melhor quem é Hannah Arendt, né? Como eu disse, é uma pensadora aí contemporânea do século XX. Então, ela nasce em 1906 na Alemanha. Como eu disse, ela é de origem judaica, né? A família dela era judaica, embora ela nunca tenha sido assim uma praticante da religião em si, né? Ela tinha uma visão um pouco mais aberta a respeito de Deus e tal. Mas enfim, tinha essa origem, né? Em 1929, quando você tem a grande depressão econômica, né, a grande quebra da bolsa de valores lá em Nova York, enfim, uma enorme depressão econômica, coincidentemente é um ano onde ela se muda para Berlim, onde ela consegue uma bolsa de estudos e vai estudar lá nessa cidade, né? Alguns anos depois, em 1933, é quando ocorre a ascensão de Hitler ao poder, depois que o Partido Nazista havia conseguido eleger boa parte, né, a maior parte, na verdade, ali do parlamento alemão tinha sido eleito por havia sido ocupado, né, por parlamentares do Partido Nazista, e a Hannah Arendt, por ter filiação judaica, ela acaba fugindo da Alemanha para a França. Porém, ela fica alguns anos lá, mas alguns anos mais à frente, o governo francês estaria colaborando com a Alemanha e acaba entregando a Hannah Arendt para o governo alemão. Ela é enviada para um campo de concentração, mas felizmente ela conseguiu escapar e fugir, e é aí que ela vai para os Estados Unidos, né, e fica exilada lá nos Estados Unidos. Até 1951, ela, que é quando ela consegue a cidadania americana, e vai começar uma carreira lá dentro dos Estados Unidos, né, como pesquisadora, e também vai fazer alguns trabalhos jornalísticos. Talvez o mais importante deles ela tenha feito para a revista The New Yorker, onde ela acabou cobrindo o julgamento do nazista Adolf Eichmann. É, Esse foi um oficial nazista que havia sido ocupado, havia sido incumbido da chamada solução final. Então ele era responsável pela morte, né, de milhares de judeus, e ele foi encontrado pelo Mossad, né, o exército israelita, que levou ele para Jerusalém para que ele fosse julgado lá. E a Hannah Arendt ela acompanha todo o julgamento, escreve um livro muito importante sobre ele, onde ela acaba criando o conceito de banalidade do mal, né, onde ela pretendeu demonstrar, analisando assim a figura do Eichmann, que o mal pode ser cometido pelas pessoas mais simples possíveis, né? Aquelas pessoas que às vezes se tomaria na rua como uma pessoa qualquer, um dito cidadão de bem, quando ele passa a encarar a vida humana como uma questão mais burocrática, ele pode acabar fazendo o que esse cara fez, que foi simplesmente acreditar que estava cumprindo ordens, né? E a função dele era acatar essas ordens, então ele poderia executar essas pessoas, né, nesses números astronômicos que não teria problema nenhum. Então é um texto muito interessante que ela escreve. Além também do texto chamado As Origens do Totalitarismo, que como obviamente foi um tema que permeou a vida dela, né, a questão dos governos totalitários, então isso vai marcar muito a vida dela. Esse livro também é comentado aqui sobre a condição humana, até que ela morre em 1975 em Nova York. O texto da condição humana ele está então tentando refletir o que caracteriza o ser humano como tal, né? Quais são as principais características que fazem o ser humano ser algo diferente de outros seres que existem na natureza. E ele é escrito ali num contexto onde a humanidade estava muito deslumbrada com algumas conquistas, como por exemplo a conquista espacial que vinha acontecendo, né? A época da escrita, a gente havia conseguido lançar o primeiro satélite para fora da Terra. Então era um momento de muito entusiasmo com relação ao progresso tecnológico. E ao mesmo tempo, a Hannah Arendt via isso com uma certa preocupação também, né? Ela, desde ali naquele período, já estava pensando o que seria do futuro das economias, das sociedades, da política, onde uma sociedade que ela percebia que tendia cada vez mais para a robotização, a mecanização do trabalho, ou seja, uma sociedade onde cada vez menos os seres humanos seriam necessários, porque máquinas seriam capazes de fazer o trabalho humano. E hoje a gente vê aí que a preocupação dela era muito válida, né? Com relação à questão que deve cair na federal, eles selecionaram dois capítulos específicos
que tratam ali de alguns conceitos, como por exemplo o de vida ativa. Em uma primeira leitura, eles podem parecer conceitos um pouco difíceis de você distinguir, assim, ela usa palavras muito parecidas para algumas coisas, então é natural que no primeiro momento você tenha muita dificuldade em entender a separação entre eles. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Ela vai dizer que a condição humana ela perpassa por três elementos fundamentais. O primeiro deles, que ela vai nomear de labor, seria toda a transformação natural que o ser humano emprega para sua sobrevivência. Então, são todo aquilo que o ser humano faz de maneira natural para poder continuar existindo até o momento da sua morte. Então, por exemplo, quando ele vai lá e encontra um fruto da natureza e se alimenta dele, esse tipo de atividade, né, que é essencial do ser humano e de todos os outros seres, seria essa parte biológica natural que ela chama de labor. Porém, os seres humanos desenvolveram uma outra forma de sobrevivência mais aprimorada, que ela vai chamar de trabalho, que é quando o ser humano utiliza, né, a sua força e a sua atividade passa a ser a construção de objetos artificiais que não existiam na natureza, mas que eles vão facilitar a vivência humana. Então, a isso ela chama de trabalho, né? A atividade humana em prol da construção de objetos, de coisas que vão facilitar a nossa sobrevivência. Só que a Hannah Arendt diz que o que realmente caracteriza o ser humano como um ser livre e, portanto, diferente dos demais seres, né, presos à lógica da natureza, é a ação. E a ação, ela está chamando do que? O tipo de atividade onde o ser humano utiliza para se transformar-se junto com os outros indivíduos. Então não é apenas uma questão da sua alimentação e sobrevivência biológica, não é apenas um utensílio que ele está criando para melhorar a sua vida em si, mas sim a construção de algo para melhorar não apenas a sua vida, mas também a vida dos outros indivíduos, né? Ou seja, formar uma sociedade. Então a chamada vida ativa que ela está falando, ela tem a ver com o que? Ó? Ativa tem a ver com ação. Então é essa terceira categoria de atividade humana aqui, na qual a gente faz, a gente realiza coisas em prol da sociedade, em prol de construir um grupo social saudável, digamos assim. Em um dos capítulos então analisados aí para a prova, ela vai refletir sobre a famosa frase do Aristóteles, né, que vai definir o ser humano como o homo zoon politikon, melhor dizendo, né, o animal político, ou animal político e social. Ela vai fazer uma distinção entre político e social, né, para a gente perceber, para a gente não entender que são a mesma coisa. A gente tem que entender que o fenômeno político ele está dentro do fenômeno social. O fenômeno social ele é mais amplo que o fenômeno político. A política é uma das atividades que ocorrem dentro de uma sociedade, ok? E ela vai fazer essa distinção com muito cuidado, né? Ela quer demonstrar que se a ação é o que caracteriza a condição humana, ou seja, se é um ser humano porque é capaz de ação, e para ela a ação é a nossa transformação entre indivíduos, isso quer dizer que viver em sociedade é uma parte fundamental da vida humana. Né? Então a gente não pode perder isso de vista. É condição do ser humano, ou seja, para a gente ser ser humano, a gente precisa viver em sociedade. E a vida ativa, então, ela depende desse entendimento. E os gregos compreendiam isso muito bem. É isso que ela vai demonstrar ao longo desse capítulo. Né? Inclusive, os gregos eles teriam feito pela primeira vez a separação entre o que ela vai chamar de vida pública e vida privada. Esses dois conceitos são até fáceis de você entender o que eles querem dizer. Né? A vida pública é aquilo que, como o nome já diz, está aberto para todos. É aquilo que é discutido no social, aquilo que é discutido no grupo. Então, por exemplo, dentro da minha vida pública, é conhecido pelas pessoas que eu sou um professor, essa é a minha atuação dentro da vida pública. Agora, a vida privada é aquilo que diz respeito somente a você, ou às pessoas que vivem dentro da sua casa. São os seus hábitos, os seus gostos pessoais, né? Enfim, tudo aquilo, todos os costumes que tem a ver com a tua vida privada, a tua vida individual, aquilo que não é público, teoricamente. Então, quando os gregos formulam um tipo de sociedade política, que é a polis, né, aquele modelo de cidade-estado que surgiu lá na Grécia e tal, ela vai mostrar que eles, por terem pensado, criado teorias a respeito da polis, eles pela primeira vez entenderam a separação entre o público e o privado e fizeram essa primeira separação. Por quê? Porque antes de existirem essas polis, ou seja, sistemas políticos organizados, a organização dos indivíduos, né, dos grupos, era feita de uma maneira muito mais tribal e que não tinha assim muitas regras, não tinha uma lei que constituía o que deve ser feito em cada caso, tal. Então eu quero mostrar que nesse período, né, onde você não tinha ainda instituições políticas, a
a organização social e política ela era muito mais parecida com a vida privada, porque predominava uma hierarquia familiar. Do tipo assim, aquele que fosse mais velho provavelmente era aquele que comandava aquele grupo, né? Esses patriarcados que a gente percebe que realmente existiram em tempos mais primordiais. Então, nessas épocas, predominava-se um tipo de organização mais parecida com a da vida privada. Porém, depois que começa a ver a criação das polis, né, a instituição política, a ideia é que essa instituição ela fosse mais igualitária, onde todo mundo que tivesse participação nela seria tratado de forma igual. Vamos lembrar que nas polis, né, principalmente em Atenas, o sistema de Atenas, todo mundo que fosse homem, né, que fosse livre, que fosse maior de idade, né, ele teria os mesmos direitos. Não importa se um fosse mais rico ou mais pobre, eles tinham os mesmos direitos políticos, o mesmo direito à fala, a propor uma ideia para a cidade, algo do tipo assim. Então, esse tipo de organização ela não é totalmente igualitária, porque ela excluía os escravos, as mulheres, né, os estrangeiros. Então, uma boa parte da população era excluída. Porém, aqueles que estavam dentro dos critérios, eles eram tratados de maneira mais igualitária, né, do que aquele sistema antigo, onde predominava um sistema muito mais tribal. Então, ela quer mostrar que nesse período, ou seja, quanto mais institucionalizada for a política, mais igualdade você passa a ter, né, do que se você voltar àquele sistema que era antes, onde a vida privada se misturava com a vida pública. Porém, ela vai perceber também que com o Estado moderno, ou seja, o tipo de Estado que se formou a partir aí dos séculos 17 em diante, que de certa forma predomina até hoje, começou a haver uma inversão novamente entre o público e o privado. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil a gente perceber que assuntos que deveriam ser apenas a vida privada das pessoas passaram a se tornar questões de Estado. Então você vê muitos políticos, né, aqui agora falando do nosso caso mesmo, nossa sociedade, onde as propostas que eles costumam levar para serem eleitos e tudo mais, são propostas que muitas vezes, ou discussões que eles colocam, né, debates que eles colocam, elas têm muito mais a ver com opções da vida privada dos indivíduos do que com assuntos como a economia, a organização do Estado, leis, etc. Então, questões como, por exemplo, para ficar mais fáceis de entenderem, né? Questões relacionadas ao casamento homoafetivo. Bom, casamento entre pessoas homossexuais deveria ser um assunto privado, né? Não apenas uma opção ali entre duas pessoas. Mas no Estado moderno, esse tipo de discussão passou a se tornar pública, né? Um tipo de discussão que passa para o espaço político. A gente começou a ver uma inversão nesse sentido. E outra inversão muito perigosa é que, se a gente lembrar aquelas três categorias, vamos até voltar ali para a gente lembrar, ó, labor, trabalho e ação, elas são hierarquizadas na visão da Hannah Arendt. Ou seja, o labor é o mais primitivo, é aquilo que mais animalesco, digamos assim, o trabalho já é um pouquinho mais envolvido, agora a ação é o que é realmente civilizatório. Só que na vida moderna, no Estado moderno, a gente passou a valorizar muito mais o trabalho do que a ação política. A ação política começou a ser deixada uma coisa meio de lado, então muitas pessoas, a gente vê as pessoas falando, né, de que não gostam de discutir política, de que engajamento político é uma coisa ruim. Então, o campo da liberdade política ele começa a ficar de lado e as pessoas passam a valorizar muito mais o campo do trabalho. Só que qual que é a consequência disso? A consequência é uma crescente alienação das pessoas, né? Elas vão se alienando cada vez mais ao não perceber que a gente só se concretiza enquanto ser humano quando a gente passa a atuar na ação, né? Ter a vida ativa, aquele tipo de vida onde você vai tentar buscar o melhor para a sociedade como um todo e não se preocupar apenas com o seu trabalho individual, né? Então isso é uma coisa negativa que ela vai perceber. Portanto, a vida moderna ela passa a ser uma entrega muito grande ao consumo, a busca por bem-estar individual, né? Então você vai perceber um certo individualismo nesse caso, né? E passa a se esquecer que a verdadeira liberdade está na ação, na vida ativa e na ação política. O motivo da Hannah Arendt estar tão preocupada com isso é que ela viveu uma época onde justamente essa coisa de você não questionar certas decisões políticas, né, de você não se engajar politicamente, representou o quê? A ascensão dos regimes nazifascistas na Europa e ela percebeu, né, ela acompanhou e quase, enfim, quase foi morta por conta disso. Então ela viu que é um perigo muito grande.
Então lembre-se dessas discussões que a gente teve aqui agora, né? Para quem vai prestar algum curso como direito que vai cair para a segunda fase, né? A questão de filosofia, leia os 2 capítulos, eles são difíceis, vai ter que ler umas 2 ou 3 vezes, mas é necessário ler para você estar melhor preparado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que numa dessa eu volto outro momento para responder, ok? Um grande abraço e até a próxima.